Nos últimos dias, em função do que está ocorrendo lá nos Estados Unidos e a repercussão disso aqui no Brasil, isso está ocorrendo com a morte de George Floyd em Minneapolis, Minnesota, um lugar onde não me convide para ir, porque é uma cidade onde a situação dos negros é muito difícil. Parece muito aqui com Salvador da Bahia, né? O apartheid é terrível. O racismo terrível. Minneapolis, Minnesota, acho que eu tomei conhecimento dessa cidade assistindo o filme dos irmãos Coen, Fargo. Mas as pessoas têm me cobrado e eu vou me manifestar. A questão é complexa, talvez não dê um vídeo apenas. Eu tenho que fazer 2 ou 3 vídeos. Inclusive me cobram comparações entre o que está ocorrendo lá e o que ocorre aqui no Brasil. São duas sociedades distintas, evidentemente. Eu comparo o racismo no Brasil e Estados Unidos desde o meu mestrado nos anos 90. Meu doutorado é um estudo comparativo, mídia e etnicidade no Brasil e nos Estados Unidos, com prefácio do brasilianista Thomas Skidmore, exatamente tentando entender as similaridades e dessemelhanças entre relações raciais, tanto lá quanto cá. Frequento os Estados Unidos desde 1994, quando ganhou uma bolsa Fulbright, percorrendo o Nordeste em contato exatamente com pessoas que discutiam isso. Me lembro que o professor da Universidade de Maryland, na época, me levou para um encontro chamado o Caucus do Black Caucus, que é exatamente a convenção dos parlamentares negros. Os Estados Unidos elegem deputados, senadores, muitos negros, prefeitos, isso desde os anos 60, pelo menos, coisas totalmente distintas aqui do Brasil. São situações diferenciadas e é uma confusão querer achar que é possível transpor a questão das relações raciais nos Estados Unidos com o Brasil, inclusive como os negros reagem a isso. Lá os negros são uma minoria, sempre foram uma minoria, em torno de 12 a 15% no máximo, enquanto no Brasil os não brancos sempre foram a maioria. Os negros chegam a ser maioria absoluta em algumas regiões brasileiras, como aqui a Bahia, por exemplo. Coisa distinta lá nos Estados Unidos. E lá se criou uma sociedade apartheidiana, na forma, na sua estrutura, coisa diferente do Brasil, né? Uma sociedade miscigenada, onde desde o início há muita mistura, o que acaba sendo um colchão de amortecimento para o ódio racial. Nos Estados Unidos há ódio racial, de fato, e aqui não. Então me pedem uma posição e é um assunto muito complexo. O que nós estamos vendo lá nos Estados Unidos não é fruto somente da brutalidade da polícia. Você vê que uma parte considerável de quem está na rua participando dos protestos, pedindo justiça para George Floyd, não é negra. Há muitos jovens e jovens brancos, e você entende, quer dizer, na verdade, o assassinato de George Floyd, que foi filmado, como outros assassinatos de negros pela brutalidade da polícia, isso é uma história cotidiana nos Estados Unidos. Nós tivemos Rodney King em 1991, 92, em que a justiça não encontrou culpa dos policiais que violentaram ele. Ele não morreu, mas apanhou e foi filmado, isso foi divulgado. Em 1965 também filmaram. Então, na verdade, é um fato cotidiano essa brutalidade da polícia norte-americana, principalmente contra os negros. Mas essa brutalidade eu arriscaria dizer que é 1000 vezes menor do que a brutalidade dos policiais aqui no Brasil contra também os negros. Aqui se mata muito mais negros, aqui também se matam muito mais policiais, e inclusive negros também, do que nos Estados Unidos. Então temos que entender o porquê dessa repercussão tão grande neste momento do assassinato de George Floyd. Ou seja, uma série de fatores contribuem para isso. Primeiro, uma insatisfação generalizada devido ao crescimento da desigualdade nos Estados Unidos. Esse autor aqui, Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia de 2001, foi presidente do Banco Mundial
E ele escreveu esse livro, O Preço da Desigualdade, em que ele analisa exatamente que o sonho americano de que aquilo seria uma sociedade de oportunidade igual para todos, né? Isso há muito acabou, pelo menos há 30 anos, né? Se criou uma casta rica, 1% de bilionários, trilionários, enquanto há um crescimento crescente da desigualdade. A desigualdade no Brasil é algo estrutural, sempre foi assim no Brasil, essa desigualdade faz parte do próprio sistema, mas nos Estados Unidos havia o sonho americano, né? Do self-made man, de que é possível você ultrapassar a barreira da pobreza. Ele mostra que não, de que se criou uma elite, geralmente uma elite financeira, né? E ele chama a atenção de quanto isso destrói o próprio sentido da democracia, né? Lá nos Estados Unidos. E não somente negros estão sofrendo o preço dessa desigualdade, mas muitos jovens não encontram mais oportunidade alguma. Jovens universitários, você sabe que a universidade lá, grande parte é paga. Então toma financiamento bancário, não pode pagar depois, financiamento escolar. Então há insatisfação, e você perceba que boa parte dos que estão nas ruas é exatamente jovem, nesse momento, pedindo justiça para George Floyd, né? Na conjuntura da pandemia, né? Do coronavírus, você teve nos primeiros 2 meses da pandemia lá do coronavírus, em torno de 30 milhões de pessoas desempregadas, que pediram auxílio, desemprego. Então há uma insatisfação crescente. Eu arriscaria dizer também que grande parte desses que somam a luta nas ruas lá é gente ligada ao Partido Democrata, principalmente ao candidato Bernie Sanders, que perdeu a indicação para concorrer à presidência. Você tem uma eleição presidencial em novembro. Agora o Partido Democrata escolheu Joe Biden, que Trump já apelidou de Joe Sleeper, ou seja, Joe Dorminhoco. Né? Então essa juventude que está lá na rua possivelmente é a juventude ligada à esquerda do Partido Democrata, vocalizando aquilo que o socialista Bernie Sanders pregava, né? Protestando contra essas injustiças generalizadas que atingem hoje grande parte da sociedade nos Estados Unidos. Então a comparação da relação racial e também do combate ao racismo numa sociedade como a outra tem de ser ponderada. Esse é um assunto complexo, bastante complexo, né? E por que também da repercussão grande, né, que essas manifestações têm tido aqui no Brasil, até de forma alienante ou alienada. Você vê a cobertura, por exemplo, da Globo News ou da Rede Globo nos últimos dias, né, nessas últimas semanas, né, uma cobertura intoxicante, exagerada, né, em relação à questão racial nos Estados Unidos. Inclusive houve um programa especial na Globo News em que o Heraldo Pereira juntou lá no painel da Globo News, acho que 5 jornalistas negras, né, e que falavam de forma emotiva e de como esse programa é um marco histórico. Eles até repetiram no Globo Repórter, na TV aberta, né, um marco histórico. Que marco histórico? Se esses negros estão ali, né, é graças ao Ali Kamel, que é o diretor-geral de jornalismo. Então não vamos nos deixar ludibriar. Lembre-se que esse Ali Kamel, que é diretor de jornalismo, no debate sobre ações afirmativas no Brasil, aí pelos anos 2008, 2009, ele chegou a publicar um livro, acho que Não Somos Racistas, coisa desse tipo. É esse mesmo cara que acha que não somos racistas, que dá espaço para Maju Coutinho, para Heraldo Pereira, para todos esses que estiveram aí falando. Mas no dia que esse cara quiser demitir esses negros, demite. Porque os negros aqui são pedintes, né? Diferentemente dos Estados Unidos. Aqui nós estamos sempre na dependência do favor do branco, do racista como Ali Kamel, que diz que não somos racistas. Enquanto na sociedade americana não. Desde o século XVIII, tem uma elite negra rica, uma alta classe negra, que não se mistura com gente como George Floyd. O George Floyd da vida,
né, vítimas da brutalidade policial, é que mora no gueto. É o negro que ficou para trás, é o negro que não foi incorporado pelo sistema capitalista americano, que incorporou uma elite negra desde, pelo menos, o final do século XVIII. Tem este livro aqui, ó, All Kind of People, de Lawrence Otis Graham, né, dentro da alta classe negra americana, Inside America's Black Upper Class, e que ele mostra isso, a história do surgimento de uma alta classe, de uma elite negra, que tem seus próprios clubes, né, que tem seus próprios espaços privados, e que não se mistura e quer distância dessa massa negra, digamos assim, fracassada, e que é vítima, que mora no gueto, e que é vítima dessa brutalidade da polícia. No Brasil nós não temos nada semelhante. Lá os negros criaram seus próprios aparatos de mídia, suas próprias empresas. Existe um capitalismo, que poderíamos dizer assim, um capitalismo negro circulando entre os próprios negros. E isso está bem demonstrado neste livro. É totalmente distinto do que ocorre no Brasil, onde os negros são os pedintes e eternos. Inclusive, se declaram vítimas, né? Então se criou aqui também uma ideologia da vitimologia. Nós somos eternas vítimas, e nesse sentido é muito bom a gente estudar outros autores negros nos Estados Unidos, né, que dizem que inclusive a vitimização tem sido pior para o negro nos Estados Unidos do que foi a própria escravidão. Porque isso imobiliza, isso faz com que os negros não tenham ousadia, se acovardem, né? Não façam um enfrentamento com os seus algozes, na medida em que sempre esperam um favorzinho do branco, um espaço na Rede Globo, um espaço na TV tal ou qual, né? Sempre dada, sempre uma concessão, um espaço na universidade, sempre uma concessão das boas almas brancas. E nós sabemos que não existem boas almas brancas. Os brancos, principalmente no Brasil, né, eles não têm nenhuma consideração real, né, por essa situação. É diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, de fato, você está vendo agora nas manifestações, muitos brancos têm uma espécie de sentimento de culpa. Isso quem disse me foi Thomas Skidman uma vez. Um sentimento de culpa pelos horrores que praticaram contra os negros. Você vê que o divisor de águas, e que até hoje sangra os Estados Unidos, foi a Guerra Civil, né? Abraham Lincoln juntou os estados do norte contra os estados confederados do sul. Aquilo foi um trauma, né, cujas repercussões existem até hoje, né? Morreram 2% da população dos Estados Unidos naquela guerra entre 1861 e 1865. 2% da população significaria hoje quanto? 6 milhões de pessoas, né, nessa guerra. Não que Lincoln considerasse negro igual a ele mesmo diz isso num discurso que ele concorre ao Senado, né, contra Frederick Douglass, e ele diz que não considerava negros iguais aos brancos em termos de hierarquia racial, mas existia, digamos assim, a emergência de criação de uma nova ordem capitalista, na qual o trabalho escravo não tinha lugar. Isso levou uma fração, uma divisão, né, cujas repercussões a sociedade americana enfrenta até hoje. É uma sociedade segregada, segregacionista mesmo, de fato, diferentemente aqui do Brasil, onde a miscigenação sempre foi um corolário dessa sociedade. Mas essa vitimologia tem feito com que, claro, se crie um discurso, por exemplo, Black Lives Matter. Isso é um discurso totalmente oportunista, né? Não somente Black Lives Matter, qualquer vida importa, independente de ser branca ou negra, né? A violência atinge lá nos Estados Unidos, principalmente esses negros que estão nos guetos, porque esses negros dos guetos também estão praticando violência contra eles próprios. Isso é um fato, isso é uma realidade. Quer dizer, então a desigualdade tem levado os negros a se recolher em guetos, né? Guetos miseráveis. Por exemplo, Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, né? Talvez a sociedade eles chamam de Chocolate City, talvez seja
a cidade mais negra nos Estados Unidos. Como é que vivem os negros lá na periferia? Não é essa elite negra, estou dizendo não é a elite negra, por exemplo, como Michelle Obama ou Barack Obama, que foi eleito presidente, e você vê que a eleição dele não mudou de forma estrutural nada, né, a situação, porque é uma sociedade consolidada, onde inclusive as desigualdades no período dele, elas só cresceram. Quando houve a crise de 2008, a crise imobiliária, né, as pessoas não podiam pagar pelos empréstimos para comprar imóveis, né, ele socorreu os bancos, né, a estrutura o levou a socorrer os bancos, ele foi eleito e reeleito, né, e agora discursa, como ele discursou agora e tal. Eu acho isso um pouco oportunista também da parte dele, que claro, está apoiando o candidato democrata. Quer dizer, nós não podemos agora cravar que tanto a pandemia, a crise econômica criada pela pandemia do coronavírus e esse movimento de rua, né, poderá resultar numa derrota de Donald Trump, mesmo porque os dois partidos estão nessa disputa, eles estão vendo as estratégias que irão utilizar. O fato dessas manifestações muitas vezes estarem redundando em quebra-quebra, né, em a invasão de propriedades, como ocorreu na época de Rodney King em Los Angeles, né? Isso também radicaliza o discurso conservador dos brancos, né, e também desses negros da elite negra rica americana, que, digamos, não quer a baderna, não quer o socialismo representado pelo discurso de Bernie Sanders. Então a questão é bastante complexa, eu voltarei a esse assunto, tem muito a se falar sobre isso, né? Não dá para esgotar o tema somente num vídeo, mas eu quero destacar aqui o porquê dessa repercussão, para finalizar, né? Citando Milton Santos em A Natureza do Espaço, em que ele fala do sistema de ações humanas, né, neste livro. A primeira coisa que eu quero destacar, que ele diz que a ação é o próprio do homem. Só o homem tem ação, porque só ele tem objetivo, finalidade. Né? Essa parte do livro dele, de Sistema de Ações, oi filha, bom dia. Sistema de Ações, ele cita Anthony Giddens, para fazermos uma distinção entre ato, ação e atuação. O tempo da ação, por exemplo, é uma estrutura que tem 3 períodos: um período inicial, completo, que pertence à condição da ação; um período intermediário, causal, que não é completo e que não é incompleto; e um agora bem estreito, quando culmina o processo de ação. Entretanto, as escolhas do homem comum, as escolhas do agir do homem comum é limitada, né? É bastante limitada. Frequentemente o ator, aquele que está na rua protestando, é apenas o veículo da ação e não o seu verdadeiro motor, né? Então, de fato, temos que fazer essas distinções. Isto que estamos vivendo, Milton Santos citando, no presente momento histórico, em virtude desse distanciamento e dessa esquizofrenia no processo criador dos eventos, a esquizofrenia do processo criador dos eventos, é o que se poderia chamar de alienação regional ou alienação local, uma denominação talvez mais adequada para aquilo que Anthony Giddens apelidou de lugar fantasmagórico, ou seja, setores do movimento negro, por exemplo, no Brasil, querendo emular o movimento que acontece lá nos Estados Unidos. Eu nunca vi uma comoção tão grande, por exemplo, da Rede Globo, né, com as milhares de mortes que ocorrem cotidianamente nos guetos aqui no Brasil. Então isso é uma alienação que quer nos impor. Olha lá os Estados Unidos, né? E aqui nós temos que esperar que os brancos reconheçam que nós somos vítimas, ele tem que nos dar espaço. Coisa nenhuma. Nós é que temos que nos preparar, né, para o enfrentamento, se nós tivermos capacidade e tivermos consciência, porque também a nossa consciência limita a nossa ação. Se nós não temos consciência, como é que nós vamos agir? Nós vamos nos sentir sempre vítimas, paralisados. Então nós é que temos que tomar a fórceps
né, aquilo que nós achamos que seja nosso direito. As ações são cada vez mais precisas, ele falando aqui dos aparatos técnicos usados, né, nesse nosso momento. Como a tecnologia tem feito parte do próprio conteúdo das ações humanas, né? Essas novas tecnologias, celular, internet, etc, etc. As ações são cada vez mais precisas e também mais cegas, porque obedientes a um projeto alheio. Em virtude do papel dos objetos técnicos, a ação é cada vez mais racional, mas a sua razão é frequentemente uma razão técnica. É bom fazer essas observações pertinentes nessa leitura trazida aqui por Milton Santos. Os objetos, os aparatos, eles não agem, mas sobretudo no período histórico atual, podem nascer predestinados a um certo tipo de ações, a cuja plena eficácia se tornam indispensáveis. Você disse período jurássico? Não, filho, eu falei do período histórico. Ou seja, esses objetos, eles não agem, mas eles estão predestinados desde o nascer a um certo tipo de ações, a cuja plena eficácia se tornam indispensáveis. Ou seja, se não houvesse esses aparatos, né, possivelmente a eficácia dessas ações lá nos Estados Unidos não se dariam. É um novo momento, né? Mas são as ações que, em última análise, definem os objetos, dando-lhes um sentido. Mas hoje os objetos valorizam diferentemente as ações em virtude do seu conteúdo técnico. E só para finalizar, ainda citando a natureza do espaço e essas reflexões de Milton Santos, para mostrar a distinção entre as ações feitas lá nos Estados Unidos neste momento, contra o racismo, contra a brutalidade da polícia, e aqui no Brasil, que acontece cotidianamente, e jamais vimos nenhuma rede de televisão, CNN ou Fox News ou qualquer outra, né, como está fazendo a Globo News, né, usar toda a sua programação durante 4 horas para falar do que está ocorrendo nos Estados Unidos. Evidentemente a cobertura lá ao vivo é feita por jornalistas não negros, porque possivelmente a Rede Globo não confia e nunca preparou jornalistas negros para atuar como correspondente nos grandes centros internacionais. Você vê que são todos brancos, os repórteres que agem lá, o Manhattan Connection também, a bancada toda branca, né? Então ele diz o seguinte: os eventos, as ações não se geografizam indiferentemente. Há em cada momento uma relação entre o valor da ação e o valor do lugar onde ela se realiza. Evidentemente que o valor do lugar, ou seja, nós estamos falando de um lugar que são os Estados Unidos da América, valorizam as ações, né? United States.